Tiago 1,19. Sabei essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Nós vamos meditar apenas nessa frase. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Vamos repetir isso junto? Todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Acho que não dá para esquecer o texto do sermão. Eu sei ele todinho de cor. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Oremos. Deus, fala ao nosso coração pela Tua palavra, que ela seja verdade comunicada pelo Teu Santo Espírito aos nossos corações e produza transformação. Oramos assim em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu não sei se você já teve a curiosidade de pensar um pouco, estudar ou ler sobre o ouvido humano. O ouvido. O ouvido humano é algo realmente espetacular. Tem um autor americano que chama Alan North, escreveu um livro chamado The Buddy, e ele diz que o ouvido humano é algo tão complexo que o computador mais sofisticado que nós temos hoje, perto só do ouvido humano, é tão primitivo quanto um misturador de concreto. Tão primitivo quanto um misturador de concreto. Quando nós falamos de ouvir, o ouvido humano, eu não sei se você se lembra lá da 8ª série, né? Mas o ouvido ele se divide em 3 partes. O ouvido externo, que é esse que você vê, magnífico, maravilhoso, que para algumas pessoas serve para, além de ouvir, ajudar a sua audição, serve também para pendurar um monte de coisa, né? Então, o ouvido é essa parte externa, depois você tem o ouvido médio, que é a parte interna depois do tímpano, e depois você tem o ouvido interno. Dentro do ouvido interno, existe um tubo em forma de caracol, em que milhares e milhares de células microscópicas, semelhantes a um fio de cabelo, são responsáveis para determinar a vibração específica de cada som, combinando esta vibração e convertendo ela em impulso elétrico que vai até o seu cérebro, sendo decodificado por circuitos do nervo auditivo que somam nada mais, nada menos que 30.000 circuitos. Então, quando eu digo aqui, oi, o seu ouvido processou tudo isso em milhares de células e 30.000 conexões nervosas que foram enviadas para o seu cérebro, e o seu cérebro processou e disse, oi. Ele disse, oi. Agora, imagine isso em centésimos de milésimos de segundo. É algo espetacular. Mas algumas pessoas acreditam que foi um nada que criou isso. Eu prefiro acreditar num Criador maravilhoso que pensou passo a passo cada uma dessas conexões. E ouvir é, sem dúvida nenhuma, um dos ingredientes mais importantes da vida cristã. O texto vai dizer, mantém ele aberto aí, que todos nós deveríamos estar sempre prontos para ouvir. E deveríamos estar sempre com preguiça para falar. Dizem os grandes pensadores da antiguidade que Deus nos deu 2 ouvidos e uma só boca para a gente entender o recado. Que nós temos que ouvir mais e falar menos. E a Mishnah, que é um escrito antigo judeu, que reúne, do ano 200 depois de Cristo, que reúne os provérbios populares do judaísmo rabínico, a Mishnah, ela ensinava que existem 4 tipos de pessoas. E ela determinou assim, primeiro, existem os discípulos, que são aqueles que são rápidos para escutar
mas são também rápidos para falar. E pessoas que escutam rapidamente e que falam rapidamente são pessoas que ganham por um lado e perdem tudo que ganharam por outro. O segundo tipo de pessoa é aquele que é lento para ouvir e é lento para falar. Ou seja, ele compensa o que perde com aquilo que ganha. O terceiro tipo de pessoa, segundo a Mishnah, é aquele que é rápido para ouvir, mas é lento para falar. E ele diz que aquele que é rápido para ouvir e lento para falar, esse é o sábio, porque entendeu um princípio de Tiago. Então, ele é rápido para ouvir, pronto para ouvir, mas ele demora para falar. E o quarto é aquele que é lento para ouvir e rápido para falar. Ele diz, nesse caso, esse indivíduo não vale nada. A Mishnah é rabínica. Esse aí não vale nada. Se ele é lento para ouvir e rápido para falar, esse aí, coitado, está perdido. Eu não sei se você conhece alguém que é do tipo de pessoa que antes de você terminar a frase, ele já completa. E geralmente completa errado. E você diz assim, olha, esses dias eu estava viajando do Rio para... Aí o cara diz, São Paulo. Você fala, não, Curitiba. E aí começa a ter problema na comunicação. Então o texto que nós acabamos de ler é um texto muito claro. O que é que o texto diz? Todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Nós falamos muito sobre os pecados da língua, porque Tiago, lá no capítulo 3, vai falar, olha, cuidado com a língua, porque ela é mal incontido, o indivíduo fala, e ele gera um monte de problema na sua vida, porque ele fala demais. Mas nos esquecemos que antes de Tiago chamar a atenção para aquele que fala muito, ele chama a atenção e nos desafia para ouvir muito. Por quê? Porque na Bíblia, quem não ouve, perde. Quer ver? Deuteronômio capítulo 17, verso 12. Deuteronômio capítulo 17, verso 12, diz assim: o homem, pois, página 183 do Antigo Testamento, 183, verso 12 do capítulo 17, o homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote, que está ali para servir ao Senhor, teu Deus, nem ao juiz, esse morrerá. E eliminarás o mal de Israel, para que todo o povo ouça, tema e jamais se ensoberbeça. Se você vai para o capítulo 28, versículo 62, aí de Deuteronômio também, capítulo 28, verso 62, diz assim: vocês vão ficar em pouco número, vós que éreis como as estrelas dos céus. Capítulo 28, verso 62. Vocês que eram como estrelas dos céus em multidão, porque não destes ouvidos à voz do Senhor vosso Deus. Capítulo 30, verso 15 ao verso 18 de Deuteronômio. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal, se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos, guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Se você não der ouvido à instrução de Deus, você vai perecer. Instrução de Deus clara em Deuteronômio. Lá em Lucas, capítulo 8, verso 8. Lucas, capítulo 8, verso 8. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo nos ensinou o seguinte. Lucas, capítulo 8, verso 8. Palavra do chefe. O que Jesus Cristo falou? Lucas 8, 8. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, Jesus Cristo clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que foi que Jesus Cristo falou? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, se tem algo que nós precisamos aprender, é a ouvir a palavra de Deus, porque em João, capítulo 8, versículo 47, anda um pouquinho para frente aí, João, capítulo 8, versículo 47, eu não coloquei nenhum versículo no Data Show de propósito hoje.
Nenhum. Só para a gente ficar, ó, esse barulhinho, eu adoro esse barulhinho, meus irmãos. Meu ouvido aqui com as minhas conexões nervosas, ó, esse barulhinho de página virando a Bíblia na igreja. Esse barulhinho é santo, né? João 8, verso 47. Ele diz assim: quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Jesus Cristo disse claramente que se uma pessoa se recusa a ouvir a palavra dele, a instrução dele, é uma pessoa que acha que já é dona da verdade e do conhecimento. Tem gente que tapa os ouvidos porque fala assim: não, eu já sei tudo, já sei até onde a argumentação vai chegar da palavra de Deus. Essas pessoas são tão arrogantes, soberbas na Bíblia, que a Bíblia diz: essas pessoas não irão concretizar, realizar, perseverar no caminho de Deus, porque elas irão perecer. Porque recusaram, fecharam seus ouvidos. Deus faz um convite lá em Apocalipse 2, 29, o convite dele é o seguinte: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem ouvido? Ouça, fique atento àquilo que Deus quer te dizer, porque Deus quer te dizer. Então Tiago vai nos ensinar, volta lá para Tiago 1, 19, que todo homem deve estar pronto para ouvir. Homem aqui é ser humano, homem e mulher. Pode acontecer de alguma mulher achar que não é para ela. Não é? Não, é para homem e mulher. Todo ser humano tem que estar pronto para ouvir. Então Tiago, se Tiago destacou e começou a falar sobre isso, é porque ele tem algum propósito inspirado pelo Espírito Santo no seu coração. Qual é o propósito de Tiago, inspirado pelo Espírito Santo no seu coração? Dá uma olhada aí em Provérbios capítulo 17. Lá vamos nós de novo. Depois de Salmos é Provérbios. Provérbios capítulo 17, verso 27 e 28. Provérbios 17, verso 27 e 28. Quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios, também é por sábio. Então, quando você estiver numa reunião, que você é de trabalho, que você não sabe nada do que está sendo dito ali, você não tem a menor ideia, você está completamente perdido, faça cara de inteligente. Não diga nada e fica assim. As pessoas vão ter medo da sua opinião. Estão dizendo, aquele ali sabe tudo. A hora que ele falar, vai dominar o assunto. Então você fique quieto. Ao final da reunião, alguém vai perguntar, quer dizer alguma coisa? Você diz, não, para mim está bom. Pronto. Agora eles vão temer você. Eles já estão, assim, temerosos com a próxima reunião, entendeu? Meu Deus do céu, a próxima reunião é semana que vem, então você tem uma semana para estudar. Para na outra reunião você ter alguma coisa para falar, mas que seja certa. Então, até o estulto, quando se cala, é tido por sábio. Você quer pegar alguém no laço? Perceba o quanto ele fala. Se ele fala muito, esse falta muita sabedoria. Então volta lá para Tiago, capítulo 1. Tiago vai nos ensinar que é importante pode voltar para Tiago. Rápido. Atento. Eu já acordo dessa palavra. É a disposição de alguém que prioriza o ouvir. Não sei se já aconteceu. Exatamente
era segundo. Então, quer dizer, fica louco para é ouvir. Acolhe com ouvindo direito. Mansidão. Olha o versículo 25. Ele está ouvindo. Ele não é um gero. É um conteúdo específico. Qual seria o conteúdo específico que exige de nós um ouvido atento, pronto para ouvir? O texto vai dizer, é a palavra de Deus, versículo 21. Aí nós entendemos o pensamento de Tiago. Tiago está dizendo o seguinte: não é que você vai ficar ouvindo atentamente conversa de ônibus ou táxi ou qualquer outro lugar, não. E que você vira para o taxista e fala para ele assim, ó, para perto daquela multidão que eu quero ouvir atentamente o que eles estão falando. Abre o vidro e fica ali. Não, não é ouvir atentamente a briga do vizinho, não. É ouvir algo que tem conteúdo que te edifica. E o versículo 21 diz que o nosso ouvido tem que estar pronto para ouvir a palavra de Deus. Versículo 21. Então, esta palavra de Deus, ela é o conteúdo que nos transforma. A palavra, olha aí o versículo 21, que nos foi implantada. E ela é poderosa para realizar algo maravilhoso na nossa vida. O que diz o versículo 21? Ela vai fazer o quê? Salvar a vossa alma. Então eu sei, eu reconheço que o conteúdo daquilo que chama a minha atenção não é um discurso demagógico ou briga de alguém. Não. Está pronto para ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus que essa pessoa escuta, ela tem características. E o versículo vai dizer para nós que ela é uma lei, versículo 25. Ela é uma lei perfeita. Quando é que eu sei que eu estou ouvindo a palavra de Deus da maneira correta? Quando o meu coração acolhe a palavra de Deus atentamente. Quando eu estou pronto para ouvir a palavra de Deus. Quando ela entra no meu coração implantada pela obra do Espírito Santo que me conduz à salvação. E eu percebo e reconheço nessa palavra que ela pode me orientar porque ela é uma lei perfeita. Ela não é lei de homens. Ela foi inspirada por Deus. Deixa eu dizer uma coisa aqui que eu já falei algumas vezes para vocês, mas vale a pena repetir. Quem disser para você que esta Bíblia foi escrita por homens, não conhece absolutamente nada do que está falando. Nada. Nada. É um completo ignorante. Não sabe hebraico, não sabe exegese, não sabe grego, não sabe aramaico, a influência da revelação do Espírito Santo sobre a vida deles. Meus irmãos, não tem jeito disso aqui não ser palavra de Deus. Não tem jeito. Quando você lê em grego, quando você lê em hebraico, vê a riqueza da gramática das duas línguas, estuda afinco, se debruça sobre isso,
Não tem jeito do ser humano ter compilado isso aqui. Nenhum versículo sequer. Essa lei é perfeita. Não é de igreja nenhuma, não é de pastor nenhuma. Isso aqui é a palavra de Deus. A perfeição desses escritos é extraordinária. Tanto é que a palavra de Deus diz o seguinte: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. É o livro mais vendido da história da humanidade e vai continuar sendo o livro mais vendido da história da humanidade, porque é o livro mais atual. Nós estamos aqui no século 21, somos a geração do iPad, iPod, iPin, mas ela continua falando aos nossos corações, porque é lei perfeita, inspirada por Deus. Quando o sujeito chega para mim e fala assim, alguns debates teológicos por aí, olha, eu acho que essa lei ela é falível. Eu falo assim, sobre qual papiro você está montando o seu argumento? Ele, qual? O quê? Como? Sobre qual papiro? P46, P47, Vaticanos, Alexandrinos. Qual é a sua opção para a gente começar a discutir aqui a Bíblia como palavra de Deus ou não? A pessoa fica calada porque ela não sabe, porque ela é ignorante, desconhece. Eu não vou discutir mecânica de avião a jato, não sei nada de mecânica de avião a jato. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que ela é o conteúdo sobre o qual o nosso ouvido tem que estar atento, porque essa lei é perfeita. Está dizendo aí no versículo 25. Agora, olha o que diz o versículo 25 também, que essa lei, além de ser perfeita, ela também é a lei da liberdade. Que a Bíblia aprisiona, que o cristianismo é uma regra de não, não conhece a Bíblia. Porque Jesus falou o seguinte: conhecereis a verdade vos libertará. Então, quem conhece a palavra de Deus, descobre a liberdade do Evangelho. O seu ouvido ouve o Evangelho como algo que liberta, não como algo que aprisiona. Quem aprisiona é o pecado, quem liberta é o Evangelho. E Jesus é o Evangelho encarnado. Então, quem acha que cristianismo, que seguir a Cristo Jesus é um conjunto de não, desconhece cristianismo, não sabe do que está dizendo. Porque cristianismo é a liberdade na sua forma mais plena, segundo a vontade do Senhor. Por isso que ela é lei da liberdade. Está dizendo isso aí, Tiago 1,25. Ela é lei perfeita e lei da liberdade. Porque a liberdade não é só física, ela é liberdade espiritual. Daí, versículo 22, vai dizer que nós devemos perceber as características de alguém que ouve o Evangelho como um ouvido pronto para ouvi-lo, porque o versículo 22 vai dizer que quem ouve o Evangelho com recebido pela ação do Espírito, capacidade de entender, a voz engana, é quando alguém engana a si mesmo. Então, o versículo 25 vai dizer que quem é ouvinte negligente não é aquele que se transforma pela palavra. Porque quem é ouvinte não negligente é aquele que é transformado pela palavra. Você lê a palavra de Deus, você ouve a palavra de Deus, você escuta Deus dizendo e diz assim, Deus tem razão, eu preciso mudar, e muda. Agora, quem tem um ouvido tardio para ouvir, ouve Deus dizendo, diz assim, eu preciso mudar, mas deixa para amanhã. E não muda. E aí a palavra chama atenção, porque quem vive assim é negligente. Versículo 23 e 24. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, olha o que diz o versículo 23. Assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira para logo se esquece de como era a sua aparência, porque a palavra de Deus, gente, quando ela entra no coração, ela grava no nosso coração. Você acha que não sabe a Bíblia e os versículos de cor? Espere, no momento certo eles virão. E quando menos você esperar,
você vai começar a ser lembrado pelo Espírito Santo da palavra de Deus gravada no seu coração. Você não lembra de um monte de aula que você teve de geografia, matemática, ciência. Você não lembra, mas a palavra de Deus, ela não sai do seu coração, porque é Deus quem crava ela ali. E no momento necessário, você vai ser lembrado pelo Espírito Santo da palavra de Deus que está guardada no seu coração. Porque você não é um ouvido negligente, porque o Espírito Santo não permite isso, e você está atento para a palavra que te transforma. Agora, sabe o que é interessante? É que isso tudo está num contexto do capítulo 1 de Tiago. E eu desafio depois você essa semana a ler o livro de Tiago todo, porque ele é pequenininho, dá para ler e entender a mensagem dele várias vezes. O capítulo 1 inteiro de Tiago está preocupado em dizer para a igreja o seguinte: está faltando sabedoria na vida dos irmãos. Tiago está dizendo isso para aquela igreja. Se alguém tem falta de sabedoria, está tropeçando, tomando decisões erradas e colhendo o fruto das suas decisões erradas, peça sabedoria a Deus, que nada impropera o caminho. Ele abre, te dá sabedoria, te dá conhecimento, o Senhor pode abençoar você. Aí você vira a página e entra no verso 19 e ele diz assim: olha, o caminho da sabedoria é, em primeiro lugar, estar pronto para ouvir a palavra. Você quer ser sábio? Então, prepara seu ouvido e ouça a palavra de Deus. Porque esse é o caminho da sabedoria. Queridos, pergunta que não quer calar. Tá bom, pastor Leonardo, o senhor falou, mas o que é que eu levo para casa? O Evangelho tem que nos transformar. Você tem que sair daqui domingo melhor do que entrou. Você pode até não acreditar que você pode melhorar de tão bom que você se acha. Mas você pode. O Evangelho tem que nos transformar. Hoje você vai sair aqui, depois desse culto, melhor que entrou. Mais sábio, mais inteligente, mais bonito e mais saudável. Amém? Amém. Aí, gostaram, né? Porque a palavra de Deus diz que quando o nosso ouvido está atento, e estava agora, porque vocês responderam, quando o nosso ouvido está atento, a palavra de Deus entra e nos transforma de glória em glória, de graça em graça, segundo a misericórdia do Senhor. E hoje você vai voltar para sua casa, marido melhor, esposa melhor, filho melhor, filha melhor, namorado melhor, namorada melhor e até sogra melhor. Aleluia! É uma bênção. Porque o Evangelho, ele entra e ele mexe com a gente. Então, eu devo levar para casa isso. Eu vou estar sempre disposto com o meu ouvido pronto para ouvir e tardio para falar. Pronto para ouvir a palavra de Deus. Não é o conteúdo que vem aí do mundo que é lixo, não. É a palavra de Deus, porque ela vai encontrar o meu coração pronto para acolhê-la e praticá-la. Eu vou praticar. E eu quero fazer um compromisso com o Senhor, que ao sair daqui hoje eu vou me tornar mais perdoador, mais amoroso, mais feliz, menos ansioso. Eu vou me tornar mais parecido com Cristo e com aquilo que Cristo deseja de mim. Porque essa é a lei perfeita, essa é a lei da liberdade. E a Bíblia diz que quando eu escuto e vivo assim, o meu caminho é de prosperidade, de paz, de alegria, de júbilo. Deus quer isso e vai fazer isso. Amém? Então vamos orar e pedir isso. Vamos orar e vamos pedir isso para Deus. O próprio livro de Tiago, no finalzinho, diz assim: muito pode o justo através da sua súplica. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou. Orou para que não chovesse, e não choveu. E depois ele orou de novo para que chovesse, e choveu. Elias, homem como nós, podia orar para chover e deixar de chover, e Deus ouvia. Muito pode o justo por sua súplica, não duvide do poder da oração. Porta que Deus abre, homem nenhum pode fechar. E ele, quando encontra um ouvido atento, ele ama trabalhar e abençoar a vida daquele que tem esse ouvido atento.
Coloque diante de Deus aí o seu pedido. Peça a Deus, eu quero ser uma pessoa com o ouvido sempre pronto para ouvir a tua palavra. Mas eu não quero ser apenas ouvinte, eu quero ser praticante da tua palavra. Quero colher os frutos e as bênçãos dessa prática na minha vida e na vida da minha família. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado porque a tua palavra é verdade, lei perfeita, lei da liberdade, lei que transforma. Obrigado, Senhor, porque essa palavra é cheia de carinho. Percebemos aqui os escritos do Pai para filhos e filhas que precisam de instrução para a vida e para a vida eterna. Percebemos, ó Deus, que o Senhor se debruçou sobre essas páginas. O Senhor se revelou palavra após palavra. Mostrou seus sentimentos, seus projetos, suas frustrações em relação à humanidade tão rebelde. Mas o Senhor também na tua palavra nos conta a história de tua vinda aqui, tua encarnação em Jesus Cristo e o seu sacrifício na cruz por nós. Para que nós pudéssemos, ó Deus, depois da ressurreição de Cristo Jesus, iluminados pelo Espírito Santo, entender a tua palavra quando ela é pregada, lida, e ouvir atentamente e transformar as nossas atitudes em atitudes que glorificam o teu nome e fazem tão bem a nossa vida. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu imenso amor. Ó Senhor, que o Senhor encontre o nosso ouvido sempre pronto para te ouvir. E o nosso coração sempre disposto a praticar aquilo que ouvimos. Nos dê força para isso. E abençoa a nossa jornada, a jornada de cada pessoa e de cada família aqui representada nessa noite. Para que possa experimentar em suas vidas e na vida de suas famílias a alegria de viver debaixo das tuas mais ricas bênçãos, do Deus que cumpre sua palavra e suas promessas. Oramos assim em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.